Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Augusto, moro em Miguel Pereira, pertenço ao 31º CEU, eu sou médico e sou vinculado também à Associação Médico Espírita Serra Azul. Hoje nós iremos falar sobre o tema valorização da vida, uma visão médico-espírita, ou eu posso trocar uma visão de um espírita médico, né? Antes da gente começar, eu gostaria primeiro de agradecer o convite da Casa de Maria. É uma casa que sempre nos acolheu muito bem, né, com um clima maravilhoso. Então, eu queria mandar um abraço aqui para o Fred, para a Indianara e para todos os trabalhadores dessa casa, né, dessa casa abençoada, que realmente, sempre quando eu chego por aí, eu sou muito bem tratado, sou muito bem acolhido. Então, é uma felicidade estar hoje com vocês aqui, infelizmente não presencial, mas online, né? Mas vamos começar a ler nossa fala, né? Começando a ler uma página do Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro aqui, gente. E aí tem uma página que nós vamos abrir, e essa página diz o seguinte: pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurado os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros. Isso está no capítulo 9, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte que o distingue, e, sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir, na esfera de obrigações que te não competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro, esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho, foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-la com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenemente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e, respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados, que se fazem motivo de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agrava o desequilíbrio através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classifica-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal,
que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Vamos então levar o nosso pensamento a Jesus, a Maria, para que possa nos envolver nesse instante, a todos nós, possa nos inspirar, para que eu possa, enfim, conseguir transmitir uma boa palavra, uma palavra edificante, reconfortante no dia de hoje. Que Deus abençoe aos todos os trabalhadores da Casa de Maria, que Deus abençoe a Maria, enfim, e que Deus abençoe a diretoria desta casa, para que eles consigam continuar esse trabalho tão bonito que efetuam em Paulo de Fronten e no 31º Céu. Muito obrigado. Gente, para a gente falar de valorização da vida, é preciso que a gente entenda como valorizar a vida, né? E nós sabemos que a valorização da vida, ela passa pela filosofia de vida que nós adotamos. Ou seja, se eu tenho uma vida voltada para o materialismo, né, voltada só para os bens terrenos, eu, no momento de sofrimento, no momento de excesso de preocupação ou no momento de desespero, eu vou pensar em evadir dessa vida, porque eu não vou ter condições, eu não vou entender o significado da dor, o significado educativo da dificuldade. Por outro lado, se eu tenho uma visão espiritualizada da vida, eu consigo entender, né, que além desse corpo físico, eu vou continuar vivendo. E como espírita, nós sabemos mais ainda, vamos continuar vivendo, vamos reencontrar antigos afetos e reencontrar até antigos desafetos. Vamos nos comunicar com os nossos entes queridos e vamos ter a oportunidade também de nos comunicar com os nossos amigos, com os nossos companheiros da casa espírita, caso venhamos a ter essa comunicação numa mesa mediúnica. Então, dependendo de como nós pensamos a vida, nós vamos valorizar para mais e para menos. E como nós somos espíritas, teoricamente, né, nós vamos dar mais valor à vida. Por que eu disse teoricamente? Gente, porque nós espíritas, e aí eu me incluo também, nós ainda não conseguimos plenamente adotar uma vida fora da casa espírita com o pensamento espírita, com o pensamento da reencarnação. Fora da casa espírita, geralmente nós agimos, pelo contrário, de forma materialista. Às vezes valorizando, como diz aqui a página de abertura, valorizando muito mais os bens terrenos, os bens materiais, do que os bens do céu, como os bens da espiritualidade. E isso faz parte da evolução de qualquer um. Quer dizer, o fato de eu me intitular espírita não significa plenamente que eu sou uma pessoa espiritualizada e que eu vivencio a doutrina espírita e vivencio a reencarnação, né? Entendo a reencarnação, entendo que eu estou aqui para poder, não a passeio, mas eu estou aqui para passar por provas, expiações, ter os meus momentos de felicidade, mas principalmente entender que eu, encarnado, eu tenho a função de progredir. E uma vez materialista, uma vez com pensamento materialista, nós não vamos ter esse tipo de raciocínio. E vejam, no momento de pandemia, como nós estamos passando agora, né, muitos espíritas estão apavorados, né? E a gente, sem nenhuma crítica a respeito disso, dos espíritas apavorados, mas a gente precisa pensar, né, raciocinar em cima disso. Pensar, poxa vida, eu sei que existe um coordenador universal, um Deus Pai, um Deus maior. Eu sei que existe um governador planetário, que é Jesus, que cuida de nós, que cuida do universo, e Jesus cuidando do planeta Terra. Então, as coisas que acontecem no nosso planeta não acontecem por acaso, né? As pandemias, enfim, as doenças, tudo que ocorre com o planeta, tudo que ocorre com o país, tudo que ocorre conosco, tem um significado, né? E um significado para o bem, embora não venhamos a compreender, né? Então, nos causa um certo espanto, né?
ver determinados colegas, ver companheiros espíritas extremamente apavorados. Não estou dizendo que sejamos afoitos, sejamos não precavidos com relação à proteção, né, que nós devemos ter com relação à pandemia, como, por exemplo, usar máscaras, não aglomerar, usar capotes, enfim, uma série de higienizar nossas mãos, higienizar as coisas que entram em casa. Eu não estou falando isso. Isso é necessário. Eu estou falando um medo maior, né? Quando eu falo um medo maior, eu estou maximizando a minha vida, né, minha vida carnal, minha vida corpórea, em relação ao ser vivente que existe dentro de mim. Porque o meu corpo vai perecer, eu vou morrer e a vida vai continuar. Eu vou continuar vivo, né? Eu vou continuar seguindo o meu caminho. Mas existem pessoas que, mesmo encarnadas, ainda não despertaram para esse tipo de situação. Joana de Ângeles coloca 4 estágios de consciência, que é muito legal nos livros dela, principalmente nas obras psicológicas que ela escreve. Ela diz que nós temos o primeiro nível, que é a consciência de sono. E ela relata que nessa consciência de sono está a maioria dos seres encarnados na Terra. É uma consciência absolutamente voltada para fora, voltada para o bem material, adormecida para qualquer tipo de bem espiritual, adormecida para a espiritualidade. E aí Joana nos conta também que existe um segundo nível, que é a consciência de despertar. É quando nós já passamos da consciência do sono e estamos começando a despertar para a espiritualidade. E aí podemos encontrar muitos espíritas, muitos de nós, nesse patamar de consciência de despertar. Eu creio, né, que a maioria dos espíritas já não esteja na fase de consciência de sono, mas estejam já na consciência desperta. Acima dessa consciência do despertar, existe a consciência do si mesmo. Olha só como é que é legal a progressão. Então, eu tenho uma consciência do sono, que eu não tenho absolutamente noção de quem eu sou, noção do que eu estou fazendo aqui, porque de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Eu apenas estou absolutamente vivendo. Tem um momento na vida que, ou é por intermédio da dor, ou por intermédio de um livro, de uma pessoa, a gente nós despertamos, nós encontramos a luz na estrada de Damasco, né? É o ponto de flexão da nossa vida. Então esse é o momento de despertar. É o momento da gente parar para pensar que nós não somos só carne e osso. E o nosso papel aqui na Terra é muito maior do que isso. E aí eu vou abrir um parêntese, porque essa pandemia, né, que está ocorrendo está favorecendo que muitas pessoas olhem mais para dentro, olhem mais para suas famílias, despertem para coisas que até então a maioria não tinha noção do que estava acontecendo em relação aos seus filhos, em relação ao casamento, em relação a si mesmo. Então tem a consciência do despertar. E aí depois vem a consciência do si mesmo. É quando eu já começo a olhar para mim. Então eu já despertei, eu já percebo que existe algo a mais do que o meu ego, do que a minha existência no universo, que eu não sou tão importante assim e que eu tenho papel, sim, eu estou conectado com as pessoas, eu estou conectado com o planeta, eu estou conectado com a natureza. Então esse é o despertamento. Vou para a minha consciência de mim mesmo. Eu passo a olhar para mim, eu passo a identificar não só as minhas coisas boas, mas também eu passo a identificar a minha sombra, quer dizer, o meu lado escuro, o lado do Luiz Augusto que até então eu não reconhecia em mim, eu projetava nos outros. Né? Eu falava do outro, mas me referindo como se fosse um espelho meu. Né? Eu dizia, eu falava, eu xingava, o outro ficava extremamente irritado com algum comportamento de outra pessoa, mas me enganando ou não sabendo que esse comportamento também me pertence, também está dentro de mim. Então essa consciência de si mesmo nos traz de volta, quer dizer, nos remete
essa descoberta, essa autodescoberta, né, de nós mesmos, dos nossos, do nosso lado treva e do nosso lado luz. E aí, a partir de então, a gente começa a nossa começamos a empreender a nossa caminhada espiritual no sentido de tentar valorizar mais as coisas boas que temos dentro de nós e valorizar menos as coisas ruins. E aí, como nos diz Joana de Ângeles, a gente vai diluindo o mal que tem dentro de nós. E acima dessa consciência de si mesmo, o último patamar que ela refere, né, que é a consciência cósmica. E aí é o pertencimento, é que eu saio de mim mesmo, eu saio do movimento egóico para o movimento para o mundo. Quer dizer, eu entendo, eu me valorizo, eu tenho empatia por mim, eu pratico o auto-perdão, a autocompaixão, e daí por diante eu vou oferecer isso, eu vou compreender, eu vou ofertar compaixão e amor pelo próximo, pela sociedade e pela natureza. Essa consciência cósmica, né? Onde eu vou ter a plena certeza e confiança que os embates do dia a dia, as tormentas, né, os espinhos e as pedras do caminho, elas têm uma função de aprendizado. Essa consciência cósmica, ela nos permite, inclusive, não valorizar tanto as dificuldades. Mas é um patamar que, por exemplo, eu não me enquadro ainda na consciência cósmica. Eu acho que nós podemos estar aí na consciência do despertar, chegando à consciência de si mesmo. Por que eu estou colocando esses níveis de consciência segundo Joana de Ângeles? Porque a cada nível a gente vai dar um valor à nossa vida. Se eu estou na consciência de sono, eu absolutamente não vou dar valor à minha vida. Né? Eu vou dar valor ao meu emprego, eu vou dar valor à minha posição social, eu vou dar valor ao meu dinheiro, eu vou dar valor a muitas coisas. E na medida que eu possa perdê-las, né, perder aquilo que eu valorizo, eu posso vir a desesperar e, ao invés de buscar, né, o despertar, eu busco um outro caminho, que é o caminho do autoextermínio, por exemplo, do suicídio. Né? Então, essa consciência do sono, essa consciência eminentemente materialista, nos leva, tem a tendência a nos levar mais para o caminho do desespero e do caminho do autoextermínio. Já quando eu começo a despertar, eu ainda tenho pouco essa consciência do sono, porque essas fases são fases de transição. Eu tenho pouco essa consciência do sono ainda, mas eu já estou despertando. Eu já estou despertando para algo além. Então eu já começo a valorizar um pouco mais a minha vida. Ainda me desespero, ainda fico preocupado com as coisas, né? Me preocupo com o amanhã, fico chateado com o meu passado. Eu ainda tenho esse tipo de comportamento nessa consciência do despertar, embora já começando a compreender que existe outro caminho. Quando eu chego na consciência de si mesmo, né, ou de mim mesmo, na consciência de si mesmo, eu ainda levo um pouquinho essa consciência do despertar, mas tendo a consciência de mim mesmo, eu já começo a olhar para mim, já começo a tentar olhar para mim não com olhos de julgamento, mas com olhos de compaixão, com olhos de auto-perdão, e eu começo a me valorizar mais como ser humano. Eu começo a entender que se eu não me valorizar, eu não vou ter como valorizar o próximo, não vou ter como valorizar o outro. E aí a gente começa a entender o chamado de Jesus, né? Para que eu possa amar o outro, eu preciso primeiro me amar, né? Eu primeiro me valorizar, valorizar a minha vida, valorizar o meu corpo, sim, claro, mas valorizar a minha vida enquanto aprendizado. E, obviamente, da consciência cósmica, sai dessa consciência de si mesmo, e aí a valorização é completa, é a valorização da vida, é a compreensão completa da reencarnação. Para a gente recordar, eu vou ler aqui para vocês, eu estou falando de consciência do sono, consciência do despertar, estou falando para vocês de consciência de si mesmo, estou falando de consciência cósmica, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente trilha esse caminho enquanto espíritas, né? Então, vamos nos lembrar da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que é o motivo da encarnação. Então, eu vou ler para vocês. Para a gente ter
Para a gente começar a valorizar, né, mais essa consciência do despertar, que eu acredito, como eu disse a vocês, eu me incluo nessa consciência do despertar, já tendo alguns lampejos de consciência de mim mesmo, mas não me arvoro em absoluto em dizer que eu estou na consciência cósmica. Isso aí, talvez, em encarnações vindouras, eu posso vir a chegar a ter essa consciência cósmica, porque, aliás, isso faz parte, isso é evolução, né? Eu estou falando de evolução. Então, vamos lá na pergunta 132? O que a pergunta diz para a gente? Olha só, vamos recordar, né? Objetivo da encarnação, é o capítulo 2 da encarnação dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ou seja, Kardec pergunta, qual o objetivo da vida? Por que eu estou aqui? Né? Por que eu estou vivendo? Qual o motivo disso? Aí os Espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha só, gente, ele coloca uma palavra aqui muito importante, Deus lhe impõe. Quer dizer, quando ele fala que Deus nos impõe, é porque nós temos um caminho a trilhar. Nós nos originamos simples e ignorantes, mas não vamos permanecer simples e ignorantes. O nosso destino é nos tornarmos perfeitos, né? Nós somos perfectíveis. O nosso destino é chegar nessa consciência cósmica, né? Então Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Através das encarnações, nós vamos passar pelas provas, pelas expiações, e aí vamos galgando, né? Vamos melhorando a nossa visão de mundo e a nossa visão de nós mesmos. Então ele continua. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Gente, vicissitudes da existência corporal não é só coisas extremamente desagradáveis, mas são momentos, são dificuldades normais do dia a dia, né? É um atraso de uma pessoa num compromisso, de repente uma pessoa é um tropeço que a gente dá na rua e torce o pé, até coisas mais sérias. Então, para que nós possamos ser medidos na nossa capacidade de resiliência, de resistência aos maus menores e maiores, e também a nossa maturidade psicológica. E lembrando que Jesus fala assim, né? Vinde a minhas criancinhas. Ele estava falando das criancinhas, só das criancinhas? Não, ele estava falando de nós. Nós somos ainda criancinhas espirituais. Nós ainda somos psicologicamente ainda muito infantis. E temos atitudes infantis e agimos muitas das vezes como crianças. Então, através da reencarnação ou da encarnação, nós vamos saindo dessa imaturidade, né? Dessa consciência, dessa imaturidade infantil, e vamos alcançando uma maturidade, né? Maior dentro da nossa psicologia, né? Então, o fato de eu ter um corpo perfeito, por exemplo, não significa que eu seja um espírito perfeito. Isso não tem nada a ver, porque nós podemos encontrar pessoas com corpos defeituosos, né? Com problemas de ordem genética, deficientes físicos, que são espíritos muito mais evoluídos do que nós. E ele continua então. Então ele fala que para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a expiação, no sentido, né, da lei de causa e efeito, a reparação, né? Então, a gente, muitas das vezes, nós encontramos vicissitudes no caminho, vicissitudes que nós, teoricamente, não provocamos nessa encarnação, então, provavelmente, essas vicissitudes, esses problemas, eles são oriundos, né, de outras encarnações, e agora é aquele momento da reparação, né? E aí ele continua, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Gente, suportar é dar suporte.
né? É dar suporte ali à família, é dar suporte ao amigo do trabalho, é dar suporte à natureza. É esse que é o sentido de suportar, né? Também a gente pode pensar em suportar as vicissitudes dos problemas? É claro que pode, mas aqui também tem o sentido de dar suporte. Então eu entendo que eu estou encarnado para poder evoluir. Eu entendo que eu estou encarnado e eu vou passar por dificuldades. E eu entendo que eu estou encarnado para passar por dificuldades e essas dificuldades servem para me aprimorar. Isso é um grande ganho para nós podermos valorizar a nossa vida e não pensarmos tanto no autoextermínio, em fugir dessa vida, né? Porque temos o objetivo aqui, né? Deus nos impõe a encarnação, né? A palavra é nesse sentido. Deus nos impõe, os Espíritos respondem isso, nos impõe, quer dizer, nós não temos muita escolha. Se necessitamos, podemos ficar num nível espiritual por bastante tempo, mas chegará um momento que nós vamos ter que reencarnar, nós vamos ter que encarnar para continuar a nossa caminhada. Então isso é uma imposição, porque isso é lei, né? É lei universal, é lei divina, né? Então não se mexe nisso, não se questiona isso. A reencarnação, ela não é uma questão de crença, é uma questão de fato, né? Então, quando me perguntam, mas você acredita na reencarnação? Não, eu não acredito. É fato, né? A reencarnação, ela é fato, porque ela faz parte de uma justiça maior. Então, não é a questão de eu acreditar em Deus. Não, eu não acredito. É fato. Existe um Criador, né? A toda causa inteligente existe uma origem inteligente. Então, é fato existir um Criador, né? E é fato a reencarnação, não é crença. Ela já deixa de ter até a conotação mística ou religiosa, sai dessa conotação por uma conotação científica mesmo, né? De lei, de imposição, de entendimento psicológico, de entendimento na filosofia e de entendimento na medicina também. Porque uma vez que eu entenda que aquele irmão, aquela irmã, ela sofre uma determinada enfermidade, né? E eu não vou buscar só, do ponto de vista médico e espírita, eu não vou buscar só a causa, né, na biologia, na genética. Eu vou entender que aquela pessoa é portadora daquela enfermidade por alguma razão, né? Por uma razão moral e não uma razão física. Quer dizer, o corpo físico ali trabalhando, né, sendo o aguilhão para aquele espírito, causando a dificuldade para o espírito poder seguir em frente. Mas eu entendo o entendimento que aquela doença é a doença que pertence àquele espírito que, de alguma forma, ele transgrediu alguma lei moral, certo? E aí, a gente vai para uma outra pergunta. Saímos da pergunta da encarnação. Então, por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui? Então, vamos para a reencarnação, que eu já disse para vocês, não é uma questão de crença, é fato. Até porque eu digo que é fato, porque existem comprovações, né? É só buscar literatura a respeito disso que vocês vão encontrar comprovações, ou a ciência ou a neurociência, trabalhos hoje mostram, eles não afirmam, a reencarnação existe, mas existem trabalhos que dizem assim, olha, a reencarnação, a lei da reencarnação, ela é muito provável por causa disso, disso, disso e disso. Então existem várias pesquisas, livros publicados, né? Então quem tiver a curiosidade, isso está na internet, é só procurar, é só vasculhar, né? Sai um pouco, se quiser sair um pouco da questão da espiritualidade e buscar ciência, vai encontrar. Aí pode até me perguntar, poxa, mas existem médicos, existem cientistas que são ateus, né? São pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na reencarnação, né? Escrevem livros sobre isso, eles podem ficar à vontade, né? Menor problema, um dia eles terão o seu momento de despertar. Mas mais do que isso, né? Essas pessoas que escrevem sobre o materialismo, advogam o materialismo, as pessoas têm uma responsabilidade muito grande,
com relação às vidas, né, à consciência de pessoas que estão lendo aquele livro, né, desencorajando muitas das vezes, colocando o prazer, vinculando o prazer corpóreo, o prazer com felicidade, né? Então, quando eu não tenho prazer, eu não tenho felicidade. A doutrina materialista leva a isso. Então, uma vez que eu não tenho prazer, não tenho felicidade, não há razão de eu viver. Então, existe uma responsabilidade desses cientistas em relação a essa questão de escreverem ou advogarem a doutrina materialista. E a doutrina materialista também, se nós formos pesar, né, como já fizeram, a Associação Brasileira de Psiquiatria já fez até em congresso, já debateu sobre isso, né, a relação mente e corpo. Então, significa que a maioria, né, dos trabalhos tendem, né, científicos estão tendendo agora para a separação da mente do corpo, a mente como, na verdade, individualizada, e alguns trabalhos já indicando o caminho da reencarnação. Então, a reencarnação é fato, né? Não é crença, é fato. E aí, ele pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, como eu, numa vida só, eu na minha consciência de sono, começo a ter o despertar, mas o meu despertar chega na senectude, chega quando estou com 60 anos, 70 anos, eu pouco vou aproveitar esse meu despertar. Como fazer agora? Acabou tudo? Terminou? Eu não vou dar continuidade a isso, ao meu despertar? Aí a espiritualidade, né, a lei da reencarnação, nos diz: sim, você vai desencarnar, você vai passar um tempo na erraticidade, na espiritualidade, e depois vai reencarnar, vai tomar um corpo novamente, né? Quer dizer, de incorpóreo, vai tornar-se corpóreo para sofrer as vicissitudes e provações do dia a dia, para poder se depurar, para poder evoluir. Aí muitos perguntam: ok, mas eu poderia fazer isso lá no plano espiritual. Não, é na Terra, é aqui na vida corpórea que que é o processo, que é o nosso grande educandário, né? E a nossa razão de viver é justamente isso, né? Então, valorizar a vida é no sentido de eu valorizar a cada minuto que eu vivo e entender que a cada minuto é um aprendizado, né? E aí ele continua, então, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí tem o item A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Acabei de falar. Então eu posso ter algum tipo de aprendizado no plano espiritual, mas é aqui, na vida corpórea, que eu vou ter o meu aprendizado, que eu vou ter a minha evolução. Então, uma vez que eu deixe de valorizar a minha vida e tente o autoextermínio, eu vou estar estagnando a minha evolução e, obviamente, eu vou sofrer as consequências reencarnatórias desse meu ato. Eu só vou abrir um parênteses aí para a gente falar, quando a gente fala de suicídio, não falar com espírito de julgamento, porque a gente não está na cabeça do outro, a gente não pode julgar o porquê o outro fez. Eu gosto muito de uma fala da Monja Coen, que quando o André Trigueiro, que é espírita, jornalista, vocês conhecem, quando ele perguntou para ela numa entrevista: mas, monja, a senhora não, quando vai ver uma pessoa que morreu, a senhora não fica preocupada com saber a causa-morte, se foi suicídio? Aí ela simplesmente respondeu: nós do budismo não nos interessamos pela causa, da causa-morte. Nós estamos ali em solidariedade àquela pessoa, aquele espírito ali que deixou de viver e aquela família. Eles não se preocupam com a causa-morte. E assim eu acho que nós, como espíritas, com o espírito de caridade e compaixão, devemos também ter esse raciocínio. E não ficar julgando quem cometeu um ato de extermínio, porque a gente não sabe. A gente não está dentro de uma pessoa, qual a visão que essa pessoa tem, qual a filosofia de vida, né? Então a gente não pode, em hipótese alguma, nos outorgar no direito de ser julgadores ou deuses.
agora vai passar, vai lá para o Vale dos Suicidas. De repente o cara nem vai para o Vale dos Suicidas. A pessoa cometeu o autoextermínio, mas por influenciações espirituais. Então, quem somos nós para julgar? Não é verdade? Então, é valorizar a vida. Então, continua. A letra B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim, todos contamos com muitas existências. Isso é uma afirmativa, gente. Uma afirmativa dos espíritos. Sim, todos, né? Todos contamos com muitas existências. Então, ou seja, todos contamos com muitas existências, com muitos corpos, digamos assim. Vamos viver ainda muitas vidas corpóreas. Então não adianta eu não valorizar a vida que eu tenho, não adianta eu tentar a fuga de qualquer maneira, porque eu posso tentar uma fuga não pelo autoextermínio direto, mas pelo autoextermínio indireto, né? Através das drogas, através do alcoolismo, através do monoideísmo, pensando só de forma negativa, né? Não olhando a vida com outros olhos, né? Aquela pessoa muito negativa, aquela pessoa que mata a vida, ou seja, não faz nada, depende exclusivamente do outro, suga o outro, essa pessoa também está se matando e matando a vida, né? Então essa pessoa também não deixa de ser um suicídio aí indireto. Então ele coloca, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário, quer dizer, os materialistas, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles, né? Imagina, gente, eu ter a noção da reencarnação, ter a certeza da reencarnação num país ainda com racismo, no país ainda com diferenças religiosas abissais. Como é que fica? Hoje eu sou judeu, aí amanhã eu estou no corpo de um palestino. Como é que é isso? Hoje eu sou homem, amanhã estarei no corpo de uma mulher. Hoje eu sou branco, amanhã eu serei negro. Imagina isso na cabeça de uma pessoa altamente preconceituosa, materialista. Não vai entrar, né? Não vai entrar na cabeça dessa pessoa, porque ela não vai querer se submeter. Nossa, eu ser negro, ou eu ser uma mulher, ou eu ser qualquer outra coisa, eu não vou me submeter a isso. Então, isso é as pessoas que até advogam e perpetuam a doutrina materialista, né? A não valorização da vida, porque a doutrina materialista ela faz isso, né? Ela acaba indiretamente dando força à não valorização da vida, né? Vamos parar para pensar nisso. É claro que existem materialistas, pessoas que super boas, pessoas que praticam mais caridade do que a gente, fazem mais do que a gente, é óbvio. Até porque quando essas pessoas desencarnarem, essas pessoas não vão perguntar a religião, nem saber se é ateu ou não deixou de ser ateu, mas o bem que ela proporcionou. E talvez essas pessoas estejam numa consciência de si mesmo, ou numa consciência de despertar, que nós ainda não chegamos. Mas eu estou falando da grande maioria dos materialistas, né? Daqueles que advogam, daqueles que têm o interesse em propagar a doutrina materialista. A desesperança, porque a doutrina materialista nos traz desesperança. A doutrina espiritualista, a doutrina espírita, ela nos traz esperança, porque ela nos diz que teremos oportunidade de vencer, teremos um novo dia. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido, é a doutrina da esperança, né? E a doutrina materialista ela é a doutrina da desesperança. Para que eu vou viver com câncer? Né? Não tem por que eu viver com câncer, eu vou acabar com a minha vida antes que eu sofra, porque eu não quero sofrer, né? Porque eu entendo o sofrimento de forma como uma punição, ou entendo, eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer. Não é que o espírita goste de sofrer, nós espíritas venhamos a gostar de sofrer. Não é isso, não é gostar do sofrimento, mas é entender, é compreender o sofrimento.
Por isso que na fala inicial eu disse que nós, espíritas, muitos de nós, ao sair da casa espírita, ainda temos muito medo do sofrimento, ainda temos muitas preocupações com relação a várias situações à nossa volta, muito apego, porque ainda pensamos de uma forma materialista. Temos a consciência da doutrina, mas o fato de termos a consciência da doutrina espírita, 30, 40 anos, não nos arvora, ou seja, não fundamenta a vivência da doutrina espírita. Eu posso ter um espírita, né, neófito, com 2, 3 anos de casa espírita, com 2, 3 anos de aprendizado, e essa pessoa tem uma vivência na rua, né, fora da casa espírita, muito maior do que o espírita que está naquela casa há 30, 40 anos. Então, a filosofia é a mesma, mas depende do grau de evolução e de entendimento daquele espírito, daquele ser corpóreo, tá certo? Então, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram e esse é o desejo deles. Isso é bom repetir. A letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E o espírito é simples, ele responde, evidentemente. Ou seja, sim, é assim que se deve entender. É assim que precisamos entender. E aí, a pergunta 167, para não me estender muito com vocês, qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, né, eu já tenho a minha consciência de despertar, eu já estou indo para a minha consciência de si mesmo, eu já entendo de onde eu vim, por que eu estou aqui, qual é o meu papel aqui na Terra e para onde eu irei, né? Quantas tenho a noção que essa não é uma vida única, tenho a noção que o meu aprendizado continua, tenho a noção que eu não vou me ajeitar do ponto de vista moral só numa encarnação, né? Então, não preciso correr, porque eu tenho várias vidas a seguir. Não precisa correr, não é no sentido, na próxima eu adiar o compromisso, né? Na próxima eu faço. Não, na próxima eu vou ser tarefeiro espírita. Não, na próxima eu vou fazer aquilo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo tranquilidade, calma, para poder entender o processo evolutivo, que ele se dá ao longo das vidas corpóreas. Então, cada vida nossa é uma vida importante. E aí, quando a gente fala de valorização da vida, a gente estende isso não só para o autoextermínio, mas a gente fala também, né, na visão médico-espírita, na visão da Associação Médico-Espírita do Brasil, na visão da Federação Espírita Brasileira. Nós também nos opomos ao aborto, né? Nós nos opomos à eutanásia, entendeu? Então, lógico que se eu for me estender aqui, nós vamos entrar numa polêmica, né? Eu não quero polemizar, mas o fato é que como nós, espíritas, valorizamos a vida, a princípio somos contrários ao suicídio, sim, somos contrários ao aborto, sim, somos contrários à eutanásia, sim. E aí, daqui por diante, existem desdobramentos, existe muita conversa, mas eu, enquanto espírita, médico espírita, né, é a convicção da reencarnação, a convicção de um Criador, de um Deus Pai maior, Criador do universo, né, organizador planetário, e saber que existe um governador da Terra, que é Jesus, que nada acontece por acaso, eu vou a favor da vida, sempre, né? Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Gente, ali na página de abertura, o Emmanuel termina dizendo que as pessoas que praticarem o bem, né, fizerem o bem, essas pessoas vão ter paz, vão ser felizes. Mas um precisa do outro. Então, gente, estamos conectados. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Quer dizer, onde a justiça de Deus, sem a reencarnação? E uns precisando dos outros. Isso é de uma importância
capital. Nós somos anjos de uma asa só. O que eu quero dizer para vocês, gente? Que eu preciso de vocês. Eu preciso de alguém ao meu lado para que eu possa voar junto. Eu não tenho todas as qualidades. Eu não tenho toda a ciência. Eu não tenho todo o saber. Eu não tenho tudo, né? Todas as ferramentas. Eu preciso da ferramenta do outro. Eu preciso estar com o outro. Eu estou conectado com o outro ou a outra. Então, por isso que ele fala em evolução da humanidade. Porque na medida que nós tomamos consciência, vamos tomando consciência de nós mesmos, caminhando para essa consciência cósmica, nos despertando, né? Nós vamos também ajudando, contribuindo para o despertar de pessoas ao nosso lado. Sim, os nossos familiares, né? Aqueles que estão mais próximos de nós. Uma vez que eu começo a me despertar, eu começo a ficar diferente. Eu começo a valorizar cada vez menos e me apegar cada vez menos a pessoas e coisas. Também eu não estou apregoando aqui o desapego total. Desapego total é desleixo, gente. Eu estou falando do apego exagerado. Então, aquilo que eu tinha como apego exagerado, eu passo a ter uma outra conduta. E isso passa a ser notado pelas pessoas à minha volta. E aí elas começam a perceber que eu estou bacana, que eu estou mais tranquilo, que eu estou mais feliz, que eu não ligo tanto para determinados problemas como eu ligava. Aí a pessoa vai pensar, poxa vida, o caminho que o Luiz está tomando é um caminho legal. Que caminho é esse? E aí, pelo exemplo do nosso despertar, a gente acaba atraindo pessoas para o mesmo caminho. Assim no trabalho, assim na sociedade. A gente sempre fala, né? Para melhorar a sociedade, para melhorar o mundo, é preciso que eu me melhore. E é uma grande verdade. É preciso que eu me desperte. É preciso que eu tenha consciência de mim mesmo. É preciso que eu evolua. Porque eu evoluindo, eu vou estar arrastando pessoas ao meu lado, né? Eu vou estar arrastando, eu vou estar junto com pessoas e vou estar atrás de outras pessoas que estão à minha frente, que estão mais evoluídas e que eu sigo os exemplos também. Então, não podemos viver solitários. Precisamos viver uns com os outros para que possamos, enquanto humanidade, crescermos. Vivemos ainda no planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. Mas esse mal, gente, não é a maldade. O pessoal tem, às vezes, a noção que é aquela maldade, maldade. A maldade, mal, perversidade, isso são poucos. Né? É porque, na verdade, o mal ele tem uma grande agência de propaganda. Né? Então, ele tem muito alarde. E o bem tem pouco alarde. Existem mais pessoas na Terra que, tipo assim, não fazem nem o bem e nem o mal. E o que a doutrina espírita nos explica? Que uma vez que eu não faça bem e nem o mal, se eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. Então, por isso, a característica do nosso planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. O mal da perversidade? Não, gente. É o mal da minha paralisação. Eu não faço mal a ninguém, nem uma mosca, mas eu também não faço bem. Então, eu sou conivente com o mal, eu também não deixo de fazer o mal. Então, aí, essa pessoa ela está enquadrada, né, nesse perfil da população do mal ainda prevalente. Quando essa pessoa começar a fazer o bem ao outro, a si mesmo e ao outro, aí ela passa a ser contada na população do bem. E aí nós estamos nesse processo de transformação para chegar na regeneração. Tá? Então, gente, eu gostaria de passar esse recado para vocês. Na verdade, eu estou reafirmando coisas que vocês já sabem, né? Falando de uma outra maneira. Então, falando, vamos valorizar nossas vidas, vamos pensar fora da casa espírita, no trabalho, né, na rua, vamos pensar do ponto de vista reencarnatório, vamos pensar do ponto de vista espírita, vamos vivenciar a doutrina da reencarnação, da pluralidade dos mundos, vamos vivenciar isso tudo. Não adianta a gente só saber, vamos vivenciar, que uma vez que a gente vivencie, a gente desencoraja as pessoas a tentarem o autoextermínio, ou o aborto, ou a eutanásia. Vocês pensam que isso não é verdade? Isso é uma verdade. Porque uma vez que você
tem uma outra postura em relação a um determinado sofrimento, que às vezes é muito mais atroz do que aquela pessoa que está do teu lado pensando no autoextermínio, ela vai olhar para o lado e vai falar, ué, mas ele está passando por uma dificuldade tão grande e está sorrindo e está bem. Então, peraí, eu vou ver o que está acontecendo. Existe outro caminho. Então, existe um caminho. Tá? E o caminho é a valorização da vida, o caminho é a doutrina espírita, o caminho, né, é justamente o entendimento da justiça de Deus, da justiça da reencarnação. Eu queria agradecer novamente a todos vocês da Casa de Maria, os que me assistiram, a diretoria, a caridade, né, e o acréscimo de misericórdia por terem me ouvido. Né? Eu vou fazer a prece final e me despeço de vocês. Pelo menos eu me sinto muito alegre em estar servindo a vocês. Se eu não conseguir o intento de que vocês pudessem me compreender, se eu não fui feliz nas minhas palavras, eu peço desculpas. Né? Eu tentei ser o melhor possível, com certeza. Tá bom, gente? Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho e que Ele abençoe a Casa de Maria e a todos os trabalhadores que lá permanecem. Muita paz a todos, muito obrigado. Que Maria Santíssima possa, no seu manto energético, possa envolver a todos nós. Graças a Deus. Muita paz.